Evangelho. Vamos ler somente um versículo, o primeiro versículo, e tirar aqui um tema nesta manhã para a nossa meditação. Marcos, capítulo 15, versículo 1. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, tiveram um conselho. E ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E ligando, outras traduções dizem amarrando ou maniatando Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Amém? E nós, olhando para este texto, olhando para a forma como Jesus foi tratado, como um criminoso comum, como um traidor, como alguém que era um rebelde, né? Alguém que era, de alguma forma, alguém que se tinha rebeliado ou revoltado contra o Império Romano. Jesus foi amarrado, né? Incapaz de se movimentar, incapaz de mexer as suas mãos, né? E olhando para a prisão de Jesus, do nosso ponto de vista humano, nós vemos e percebemos que foi uma tremenda injustiça, porque nós sabemos que ele não tinha cometido crime algum. Amém? Ele vai ser, na verdade, foi amarrado, ele foi julgado e ele foi condenado, né? E podemos ver esta história triste, aparentemente triste, mas que estava no plano de Deus. Se isto não tivesse acontecido, se Jesus não tivesse sido preso, se Jesus não tivesse sido, na verdade, crucificado e morrido em nosso lugar, nós hoje ainda estaríamos irremediavelmente perdidos em nossos pecados. Mas tudo isto aconteceu para a salvação das nossas almas. Como diz o profeta Isaías, no capítulo 53, verso 5, ele foi ferido, né, por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós que andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado, a culpa de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que foi levado para o matador, como uma ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amém? Irmãos, Jesus foi amarrado, foi ligado, foi maniatado, né? E quando uma pessoa é amarrada, ela perde, de alguma forma, a sua possibilidade de se movimentar. Amém? E geralmente nós temos a capacidade, especialmente nós os latinos, nos movimentarmos muito através das mãos, gesticularmos, até para falarmos. Nós somos muito, né? Usamos muito as mãos, os braços. Somos assim um povo assim um bocadinho expansivo na forma de agir. Mas as mãos estão ligadas com a nossa ação, com os nossos movimentos, com as nossas obras, né? De alguma forma. Irmãos, e Jesus, ele foi amarrado, ele foi ligado, ele foi maniatado. Amém? Ainda hoje, nós olhando para o Senhor e percebemos que ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Sabemos que é o Senhor, que para ele não há limites, né? Mas eu queria nesta manhã abordar este tema. Jesus foi ligado, Jesus foi maniatado, Jesus foi, na verdade, amarrado. Irmãos, ainda hoje, sendo ele o Deus Todo-Poderoso, há coisas que o estão impedindo de agir a nosso favor. Amém? E eu queria nesta manhã pensar um bocadinho, será que nós muitas vezes não somos nós próprios culpados de amarrar, maniatar as mãos do Senhor? Vamos refletir um bocadinho sobre isso. Amém? Então, em primeiro lugar, nós maniatamos as mãos do Senhor quando recusamos obedecer ao convite que Ele tem para nós. Um convite maravilhoso, um convite de salvação. Quando nós recusamos-nos, né,
em obedecer, em abrir o nosso coração para Ele, nós não estamos beneficiando da ação da sua mão para a nossa vida. Amém? Porque Deus tem muito mais. Amém? É verdade que Deus manda o sol, a chuva, o ar, a respiração. É Ele que dá, na verdade, as épocas, na verdade, as estações, na verdade, para as colheitas. Mas muitas vezes nós, na verdade, no sentido espiritual e não só, nós não beneficiamos mais de Deus, não por culpa sua, mas porque há coisas em nós que impedem as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E a bênção número 1, a bênção principal, é a bênção da salvação. Então, muitas vezes, irmãos, nós, graças a Deus, porque acredito que todos estamos aqui, estamos pela graça e estamos na graça, beneficiando do favor da sua salvação, da boa obra que Ele começou em nós, mas às vezes, irmãos, podemos estar, né, na casa, mas ser como aquela dracma perdida, aquela moeda que está perdida, afinal, está no meio dentro da casa, mas está perdida. Ainda não tomou uma decisão, ainda não se voltou de coração para o Senhor, ainda não nasceu de novo. E hoje falamos nisso na nossa escola dominical, a importância de nós não sermos simples religiosos ou formatados por uma religião familiar, na verdade que aprendemos formas de costumes e até fazer boas obras, boas ações, mas nós todos precisamos experimentar um novo nascimento, porque o novo nascimento opera uma transformação através do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Hebreus 10, 29 diz-nos assim, diz assim o escritor, Hebreus 10, versículo 29, diz assim: de quanto maior castigo cuidais vós ser julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar ao Espírito da graça. Irmãos, quando as pessoas rejeitam deliberadamente a oferta de Jesus, o amor de Jesus, irmão, Jesus, ele estava ali em Marcos 15, diz que ele foi preso e nós temos que ele foi julgado e ele foi condenado pelos nossos pecados. Sabemos, na verdade, que a sua morte não foi em vão. Sabemos que a sua morte trouxe salvação a todas as criaturas. Essa salvação foi preparada antes da fundação do mundo. Essa salvação está disponível para todos e não somente para alguns, porque Deus amou e continua a amar continua a amar-nos de tal maneira que deu o seu Filho, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade, como diz Paulo a Tito, e nós lemos nesta manhã na escola dominical também este texto também fabuloso, que nos mostra a abrangência da graça de Deus, quando diz lá em Tito 2:11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém? Irmãos, quando nós rejeitamos deliberadamente a graça de Deus, irmãos, estamos amarrando as mãos do Senhor a nosso respeito. Não é que Ele não possa, mas há este princípio, nós precisamos chegar a Ele. Amém? O sacrifício que Ele fez por nós, o sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo, Ele pagou as nossas culpas. Ele pagou não somente por alguns, mas Ele pagou por todos. Amém? Na verdade, o sacrifício de Jesus abrange todos os homens e mulheres de todas as gerações, lá desde o passado, está contando hoje. E se Ele não vir antes, amanhã ainda estará a contar. Esse sacrifício foi eficiente porque foi eficaz. Amém? Cristo morreu por todos. Amém? Mas quando as pessoas rejeitam o presente mais precioso de Deus, amém? Que é receber Jesus e a sua salvação, o perdão dos nossos pecados, ficamos aquém daquilo que Deus tem para nós, porque grandes bênçãos Deus tem para nós, começando pela salvação, coisas que, na verdade, muitas vezes nós nem imaginamos, nem pensamos, Ele tem reservado para nós, como Pai abençoador que o é o nosso Senhor. Amém? Irmãos, o Senhor tem planos maravilhosos para a nossa vida. Jeremias 29,
9:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz. Quanta gente anda angustiada, quanta gente vive perturbada, em guerra nos seus corações, mas o Senhor diz que tem para nós, amém, tem bênçãos de paz. Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, amém. Aí, olha, irmão, que cumprimento tão maravilhoso que nós ainda a Assembleia temos, a paz do Senhor, amém. Shalom, a graça e paz, a paz do Senhor, amém. Na verdade, desejar a paz, abençoar-nos com paz e vivermos em paz e desfrutarmos desta paz, porque bem sei que pensamentos penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor tem para nós coisas boas e não coisas más. Deus já nos está... Alguém uma vez disse, Deus já nos está a purificar aqui na terra. É verdade, passamos por provas, por lutas, Deus está-nos a purificar, que sim, mas o Senhor não quer o nosso mal. E quando Ele permite alguma situação, nunca é para a nossa destruição, é para o nosso aperfeiçoamento. Amém. É para o nosso aperfeiçoamento. Amém? Hebreus 10:29, pisar o Filho de Deus, ou tiver por profano o seu pacto, significa rejeitar o sacrifício substitutivo, mas o termo mais teológico é vicário pelo pecado, né, que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É fechar o nosso coração para o Senhor. Por isso que Ele diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Amém? Mas já abra o seu coração para o Espírito Santo. Amém? A prova do grande amor de Deus levou Jesus a estender as suas mãos para nós, a morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Hoje, através da pregação do seu Evangelho, Ele implora. E Deus está... Hoje falamos isso na escola dominical sobre a salvação. Irmãos, Deus usa-nos a nós. As pessoas precisam ouvir a mensagem. As pessoas estão lá fora, precisam ouvir esta mensagem, as mensagens das boas novas. As boas novas da salvação, o Evangelho são boas notícias. Amém? As pessoas precisam ouvir de um Deus que está pronto a salvar, um Deus que está pronto a perdoar todos aqueles que vêm com arrependimento aos seus braços. Amém? Hoje o Senhor, na verdade, Ele quer nos usar e está nos usando para continuarmos a levar esta boa nova, esta mensagem poderosa de transformação, de salvação àqueles que estão à nossa volta. Porque o homem, a boa nova é esta. As pessoas não têm que sofrer a penalidade. As pessoas não têm que sofrer o castigo que já foi... Olha, já foi... A sentença já foi declarada e o castigo já foi efetuado. Jesus já cumpriu esse castigo. Jesus cumpriu. Diz lá o apóstolo Paulo que a cédula da nossa acusação, tudo o que havia contra nós, todas as deliberações contra nós foram cravadas na cruz. Amém. As pessoas não têm que sofrer, mas ao rejeitar a mensagem, Jesus fica com as suas mãos amarradas, porque Deus quer abençoar, mas o homem não quer estender a mão para receber. E só pode receber quando humildemente, na verdade, se chegar ao Senhor, reconhecendo que é um pecador e que precisa do Salvador. Amém? Irmãos, sabemos claramente, a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte, a separação, mas o dom de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, ainda hoje ouvimos este terno convite de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Irmãos, Ele tem para nós alívio, Ele tem para nós salvação, Ele tem para nós descanso para a nossa alma, mas nós temos que fazer alguma coisa. Ele já fez tudo. Nós temos que humildemente chegar-nos a Ele. Vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, subcarregados. Vinde a mim todos vós que estáis, na verdade, oprimidos. Porque o Senhor tem para nós, na verdade, uma transformação de vida. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Vinde a mim, venham todos. Venham como estão. Venham e encontrarão descanso. Venham e encontrarão perdão. Venham e encontrarão uma nova vida.
Jesus, ele próprio, falando para as pessoas religiosas do seu tempo, está registado em João 5, 39 e 40, pessoas que já estavam tão confiantes da sua entre aspas, salvação, não é? Ainda que a salvação dos judeus não é, tem uma definição um bocadinho diferente da nossa, amém? Eles não pensam tanto no céu, mas nas coisas mais terrenas. Mas diz assim, Jesus disse para eles, examinai as Escrituras, porque de vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e não são elas que de mim testificam. Não quereis vir a mim para terdes vida? Às vezes as pessoas ficam ali a discutir a Bíblia, mas não tomam uma decisão em relação àquilo que Deus está a falar. Não basta encher a cabeça com as Escrituras. Não, nós precisamos, pela fé, isto é um ato de fé. Vinde a mim. Oh, Senhor, onde é que tu estás? Ele está perto de todos aqueles que o invocam. Deus é Espírito. Nós não temos aqui Deus numa imagem. Isto é um nome. Não tem nada de supersticioso ou paranormal. Jesus está no nosso meio. E em fé nós nos chegamos a Ele. Vinde a mim. Amém? Cheguemos a Ele com fé. Como aquela mulher que tinha um problema, um fluxo de sangue. Tantas pessoas a tocarem Jesus. Quem me tocou? Oh, Senhor, tanta gente toca. Mas o toque daquela mulher foi diferente. Foi um toque de fé. Irmãos, a fé faz toda a diferença em recebermos a bênção, o milagre de Deus, a salvação de Deus, ou não. Vinde a mim, amém. Viemos a Ele e somos convidados a ir a Ele com fé, com confiança, porque todo aquele que vem a mim, Ele diz, não me lançarei fora. Chega-te a Deus. Aleluia. A nossa recusa, a nossa desobediência, leva a que as mãos de Jesus fiquem amarradas a nosso favor e não agir da forma como Ele desejava agir, abençoar mais as nossas vidas. Porque se nós não chegarmos a Ele com confiança e reconhecendo o nosso estado, muitas vezes, obstinação, muitas vezes orgulho, muitas vezes cheios de nós mesmos, nosso egocentrismo, eu é que sei. Irmãos, humilhai-vos diante da potente mão de Deus. E se nós nos humilharmos diante dele, como Isaías, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, eu sou um homem pecador, ó Senhor, ai de mim que vou morrer. Veja, ele reconheceu a santidade de Deus. Irmãos, não é pelas nossas boas obras, pela nossa sabedoria que nós recebemos as bênçãos de Deus, mas é pela fé, é pela graça, mediante a humildade de nos chegarmos a Ele com confiança e fé. Isaías diz que para o seu povo, não é que Deus não queira abençoar, mas o orgulho, o pecado não confessado impede a bênção de Deus. Impede as mãos do Senhor, amarram as mãos do Senhor a nosso favor. Isaías 59, 1 a 3 diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo ou agravado, que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, a vossa língua pronuncia perversidade. Deus quer abençoar, Deus quer fazer a sua parte em nosso favor, mas cabe a cada um de nós fazer também a sua parte. Se nos recusarmos a obedecer o seu convite, irmãos, se nós nos recusarmos a chegar a Ele com um coração humilde, estamos amarrando as mãos
do Senhor, Ele nos convida a vir, Ele nos convida ao arrependimento. Quando recusamos os seus convites, perdemos os benefícios da morte de Jesus na cruz do Calvário. Para essa pessoa, a morte de Jesus foi em vão. Para essa pessoa, a morte de Jesus foi em vão. Não está beneficiando da plenitude, da graça, da misericórdia que vem da cruz para nós. Outro aspecto. Deus, graças a Deus, porque nós, graças a Deus, estamos aqui, já ouvimos, abrimos o nosso coração e obedecemos. Amém? Nós não fazemos parte desse grupo. Graças a Deus. Nós ouvimos, recebemos a palavra e fizemos a nossa parte, tomamos uma ação, uma atitude para com o Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida. Graças a Deus. Bem, vamos pensar agora aqueles que já aceitaram. Receberam a palavra, e o Senhor começa uma obra, mas se nós muitas vezes impedimos Deus fazer mais. Não é que Ele não queira fazer, somos nós próprios. Então nós maniatamos também as mãos de Jesus quando nos recusamos a ser transformados. Ele quer fazer e está operando uma transformação na nossa vida. Amém? Sabe, Jesus começou, diz que aqueles que agora que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém? Ele está a transformar a nossa vida para sermos melhores pessoas. Mas essa transformação, ou o processo de aperfeiçoamento dessa transformação, ou de melhoramento, né? Só ocorre quando aceitamos que a vontade de Deus, que está expressa na sua palavra, se possa ser o fundamento da nossa forma de ser e de pensar. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos ser transformados pela palavra. Sabe, Deus começa uma obra em nós. E nós agora precisamos desenvolver essa obra. Alguém que nasce de novo, ou alguém que nasce, olha ali o nosso Estevão, né? Já está grandão ali. Está na hora da papinha, né? Mas se ele não tomar a papinha, vai ficar magrinho. Se ele não beber o leite, não vai crescer. Assim é a nossa vida espiritual. Se nós nos recusamos a tomar do leite racional, não falsificado, que é a palavra de Deus, e por ele vamos sendo transformados, vamos ficar aquém daquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos pensar um bocadinho. Romanos 12, versículo 2, é um texto muito conhecido. O mundo está cheio de... Eu já quase não ligo a televisão desde que o Trump ganhou as eleições. É coisas tão... arrepiam a alma. Cada vez que ligam... E agora é as palhinhas até. Coisas que não têm... Isso é só uma coisa mínima, que não é nada. Agora já está aprovado de novo as palhinhas, mas não é por aí. O problema é o resto. É mais grave. Ok, deixe lá as palhinhas em paz. Plástico em paz. Mas aquilo é mesmo para chocar. Não é que eu fico chocado com as palhinhas. Mas há coisas que... Fizeram ali uma Riviera ali na faixa de Gaza. Coisas loucas e malucas, mas pronto, não vou agora entrar em política. São coisas mesmo estranhas. Bem, mas está a ver, que foi a irmã Paula na quinta-feira, na sexta estava numa aula e faltou o projetor e depois a aula foi preenchida com o que dá na televisão. Essas coisas do Trump, deste e daquele, e do Chega e do outro, e não sei das quantas. Bem, e do Bloco, também tem as das suas agora, ultimamente. Mas, voltando atrás, mas o mundo está-nos bombardeado de informação, que muitas vezes deixa-nos deprimidos, deixa-nos... E se Deus quer trazer, se Deus diz que nos tem paz para nós temos que ir buscar essa paz. Em paz dormirei e descansarei. Sabe porque é que nós em paz dormiremos e descansaremos?
Não é só porque está escrito no Salmo 8, acho que é esse, mas porque nós sabemos, a palavra de Deus nos diz que Deus está cuidando da nossa vida. Mesmo em tempos de grande aflição, Deus está cuidando da nossa vida. Mas se nós deixarmos de ler a palavra e só ouvimos aquilo que o mundo, a informação negativa que o mundo traz a cada um de nós muitas vezes vamos complexificar, sabe o que é? A nossa fé vai ficar diminuída, a nossa fé vai ficar raquítica, não vai crescer. Aliás, foi um problema. Os discípulos disseram, Senhor, porque é que nós não podemos ajudar este pai que tinha o filho oprimido pelo inimigo? E Jesus diz, vossa fé, vocês têm que orar, vocês têm que jejuar, vocês têm que fazer as práticas bíblicas. Amém? Senhor, aumenta-nos a fé. Você quer ser uma pessoa, uma mulher de fé e receber das bênçãos de Deus? Então tem que passar tempo com aquele que pode transformar a sua mente e você possa atingir e compreender a forma de Deus trabalhar. Deus trabalha de uma forma diferente do homem. Ele trabalha de uma forma sobrenatural. Romanos 12, verso 2, diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus é que nós possamos crescer espiritualmente. A vontade de Deus é que nós possamos abundar nos dons espirituais. A vontade de Deus é que nós possamos ser instrumentos de Deus. A vontade de Deus é que nós possamos levar boas novas que levantam as pessoas que estão à nossa volta, que tragam esperança às pessoas que estão à nossa volta e não as tragam mais depressão ou opressão com as nossas conversas. Nós precisamos então de ir à fonte traz essa transformação. E essa fonte é a palavra do Senhor. A nossa mente precisa perceber o pensamento do Senhor. Lemos há pouco, porque os meus pensamentos a vosso respeito não são pensamentos de mal, mas de bem. Eu bem sei que pensamentos tenho de vós. São pensamentos positivos. Deus quer o melhor para nós. Deus quer, ainda no meio desta aflição de que o mundo está vivendo, Deus quer que nós possamos ser referência para esta terra. Deus quer abençoar-nos, mas para que isso aconteça, nós precisamos perceber, amém, que na verdade, há um Deus poderoso, um Deus que nos quer abençoar, um Deus que não nos deixa, um Deus que pode, na verdade, operar. E Deus quer, para que isso aconteça, Ele diz, nossa mente, a nossa forma de pensar não pode ser a maneira de pensar do mundo. Não se conformem. O mundo está mal, já não dá certo. Será que Deus deu o poder? Sim, para aqueles que não se chegam a Ele, para aqueles que não têm a atitude certa. Deus fica muitas vezes impedido de agir, mas Deus quer agir. Transformai-vos. Deus quer que haja uma transformação na nossa forma de pensar. Precisamos adquirir a mente de Cristo, como diz Paulo, 1 Coríntios 2,16. Por quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Como é que nós podemos ter a mente de Cristo? Passando tempo com Cristo. Está em mim e eu em vós. Passando tempo com a sua palavra. Ouvindo a voz do bom pastor. Amém? Porque Ele vai nos guiar a pastos verdejantes, porque Ele vai nos levar a águas tranquilas, porque mesmo até quando passamos por vale da sombra da morte, nós estamos ouvindo a voz do pastor, Ele diz, olha, não tenhas medo, eu estou contigo. Há aflição, há pavor à nossa volta, há tempos de angústia à nossa volta, mas Ele diz, eu estou contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. A mente de Cristo. Amém? Precisamos ter a mente de Cristo. Esta palavra, irmãos, esta palavra traz transformação. 1 Pedro 1,23, sendo novos gerados, não com semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus, que viva e que permanece para sempre. Amém? Irmãos, infelizmente, alguns cristãos negligenciam a palavra. Negligenciam, na verdade, aquilo que Deus quer fazer nas suas vidas. Deus quer trazer transformação para melhor. Amém? E essa transformação está, na verdade, à medida que nós nos rendemos ao Senhor. Amém? Quando negligenciamos o poder transformador da palavra de Deus, somos acusados também de amarrar as mãos do Senhor. Deus quer fazer mais
na nossa vida, mas nós... Sabe o que é que acontece muitas vezes? A nossa mente está tão conformada com o mundo que rejeitamos aquilo que Deus quer fazer. A mente mundana. Lembram-se daquele filho? Lembram-se da parábola do filho pródigo? Tem um pai com 2 filhos. Vamos falar do outro filho. A mente dele não era uma mente transformada. Ah, pai! Veja, sempre a queixar. Ei, esse aí, esse esbanjador, esse malandro, esse que te ofendeu, esse que trouxe ofensa ao nome da nossa família. Agora ele vem, fazes uma festa, matas o boi gordo, o boi cevado, e eu aqui, nem uma cabra, para comer com os meus amigos. Ai, nem uma cabra, nem um cabrito. O que é que o pai disse? Tudo o que eu tenho era dele ou não era? Estava usufruindo daquilo que era dele ou não? Não. Porquê? Porque a sua mente era uma mente conformada com o mundo. Era uma mente negativa. Era uma mente crítica. Sabe? Quando vamos à palavra de Deus, nós percebemos aquilo que Deus já tem preparado para nós. E vamos buscar de acordo com aquilo que Deus fala na sua palavra. Então o Senhor estende as suas mãos para nós. Amém? Aleluia. Terceiro lugar, maniatamos as mãos de Jesus quando não somos disciplinados na oração. Quando não oramos, estamos a amarrar as mãos do Senhor, impedindo-o de agir em nosso favor e de responder às nossas petições. Filipenses 4,6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Amém? Irmãos, no Antigo Testamento era somente o sumo sacerdote que podia entrar e pedir ao Senhor. Ele oferecia os sacrifícios de animais, né? E intercedia diante de Deus pelo povo. Amém? Mas com a morte de Jesus, esta morte sacrificial, irmãos, Jesus pagou de uma vez por todas toda a penalidade do pecado. E mais, quando Jesus foi à cruz e se entregou, e o sacrifício dele foi aceito pelo Pai, diz que o véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo se rasgou de alto a baixo. Amém? Agora, diz a palavra do Senhor que todos nós, como filhos de Deus, na verdade nós agora temos acesso ao trono da graça de Deus. Amém? Através do novo e vivo caminho que Ele nos preparou, através do seu sangue por nós derramado, nós agora temos acesso à presença do Senhor. Então, irmãos, quando nós não oramos, não estamos a beneficiar dessa bênção que era reservada só ao sumo sacerdote. Estamos a desperdiçar a bênção, a oportunidade, o privilégio que Deus nos dá de falar diretamente com Ele. Como disse o próprio Senhor Jesus, Ele ensinou: pedi e dar-se-vos-á. Amém? Pedi e dar-se-vos-á. Falem diretamente com Deus. Peçam em meu nome. Tudo o que pedires é em meu nome. Amém? Até agora nada pediste. Peçam para que a vossa alegria... Vocês não têm que viver tristes. Peçam para que a vossa alegria se cumpra. Amém? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Amém? João 14, 13 e 14 diz assim: e tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome eu o farei. João 16, 24, até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo, a vossa alegria se cumpra. Amém? O Senhor quer fazer muito mais em nosso favor. Amém? Quando lhe pedimos, quando oramos, na verdade, ao Senhor, Ele vai abrir as suas mãos, estender as suas mãos de misericórdia, porque vamos a Ele, na verdade, através do sangue de Jesus.
Irmãos, simplesmente quando nós negligenciamos a oração, não é que Ele não queira nos abençoar, e até nos abençoa, mas maiores bênçãos Ele tem para nós. É como que estarmos amarrando as mãos do Senhor. Oh, Ele diz, eu quero abençoar, mas vocês não pedem. Eu quero abençoar, mas vocês não me querem. Vocês não falam comigo. Peçam. Peçam. Quando nós pedimos, falamos com Ele em oração, Ele estende as suas mãos para nós. Aproveite esta oportunidade. Em quarto lugar, maniatamos as mãos de Jesus também quando nós recusamos fazer a nossa parte na igreja. Ouça uma coisa. Hoje, atualmente, Jesus opera na terra muito em especial através da igreja. Cada membro deve ser usado por Deus. Deus tem derramado dons. Irmãos, Deus tem dado, na verdade, ministério, algumas capacidades. Irmãos, e cada membro deve usar os seus dons para o crescimento e edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja na terra. Irmãos, não podemos negligenciar a nossa parte, porque quando nós negligenciamos a nossa parte, estamos de alguma forma dificultando as mãos do Senhor agir no lugar onde Ele nos pôs. Amém? Deus colocou-nos neste lugar para que nós possamos dar fruto neste lugar. E Deus conta connosco. Amém? Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Jesus é a cabeça. Ele quer nos usar. Amém? Não pode haver divisão no corpo, mas sim unidade, mas sim união. Como corpo de Cristo, somos membros uns dos outros. Devemos cuidar uns dos outros. Devemos ajudar-nos. Efésios 4, 15 a 16 diz assim: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, todos são importantes, segundo a justa operação ou ação de cada parte, faz o aumento, ou seja, o crescimento do corpo para a sua edificação em amor. Quando todos nós fazemos a nossa parte, quando nós estamos juntos, quando nós estamos unidos como igreja, porque sabe o que o diabo quer é nos dividir, porque um exército dividido não subsistirá, mas o Senhor diz que nós somos um corpo, e todos, como diz lá em 1 Coríntios 12, todos temos, na verdade, todos somos importantes, todos temos um papel a desempenhar, todos temos um dom que não pode ser enterrado, mas devemos usar para a glória do Senhor, para o crescimento do seu corpo, para o crescimento da sua igreja. Amém? Aleluia. Irmãos, então quando estamos todos juntos, unidos, servindo ao Senhor, então a igreja, na verdade que é o corpo de Cristo na terra, cresce. Amém? Louvado seja o seu nome. Irmãos, o Senhor quer usar a cada um de nós. Amém. Cada membro deve usar os dons que lhe foram dados e não enterrar. Se não fizermos a nossa parte, dificultamos a obra. Estamos amarrando as mãos de Jesus. João 14, 12, ele disse: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas, porque eu vou para meu Pai. Irmãos, as obras do Senhor. Nós damos continuidade à sua obra. Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. E veja como o Senhor fez a sua parte também, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Amém. Sabe uma coisa, irmãos? Jesus, Ele podia fazer muito mais no nosso meio, na nossa cidade. Irmãos, se cada um de nós estivesse mais disponível, fosse mais zeloso para fazer também a sua parte. Amém. Faça a sua parte. Faça. Amém? Sendo sal, sendo luz, sendo uma testemunha de Jesus. Quando nós deixamos de fazer a nossa parte, prejudicamos, na verdade, o crescimento do corpo de Cristo, o crescimento da igreja. E em quinto lugar, maniatamos as mãos de Jesus quando
em continuidade, recusamos a partilhar o Evangelho aos perdidos. Sabe, o desenvolvimento do corpo é a igreja. Amém? E a igreja deve estar unida, a igreja deve estar interligada, deve haver uma boa relação, né, entre os membros. Isso é importantíssimo, porque é a igreja saudável. Amém? Servindo-nos uns aos outros, ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros. Amém? Torna uma igreja mais forte, mais unida. Amém? E claro que quando isso acontece, as pessoas lá fora vejam como eles se amam. É um bom testemunho. É um bom testemunho. Mas sabe, o Senhor também nos dá a responsabilidade direta de irmos lá fora e falarmos a palavra do Senhor. Quando nós recusamos fazer a nossa parte, estamos maniatando as mãos de Jesus. Um texto bem conhecido, Mateus 10, 7 e 8. A ordem foi: ide, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios, de graça recebeste, de graça dai. Todos nós ouvimos estas boas novas, trouxeram transformação à nossa vida, nos abençoaram. Agora, até com uma atitude de gratidão para com o Senhor, aquilo que de graça recebemos, devemos dar testemunho também aos outros. Somos responsáveis por proclamar esta mensagem poderosa. Amém? Irmãos, há ainda muita gente à nossa volta que estão escravizados pelos vícios, pelo pecado. E de alguma forma, nós, como filhos de Deus, como seus discípulos, nós hoje somos a boca, as mãos, os pés do Senhor para levar esta mensagem. Ide por todo o mundo, bem conhecida esta ordem. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até aos confins da terra. Olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, olhando para aquilo que ali está, os relatos de conversões, o que é que nós podemos observar? Podemos observar que, irmãos, em praticamente todas as conversões, praticamente todos, há o elemento humano. Sempre Jesus usou algum discípulo para testemunhar as boas novas. Em Atos dos Apóstolos nós vemos lá Filipe, que foi a Samaria. Já antes, no tempo em que Jesus foi a Sicar, uma das cidades ou vilas de Samaria, vemos que aquela mulher do poço, depois de ter o encontro com Jesus, foi ela que foi à cidade e pregou a toda a gente. Deu testemunho: olha, venham, olha, aconteceu-me isto. Venham ver se não é mesmo Cristo. Ela foi. E eles vieram e puderam ouvir a palavra do Senhor e as suas vidas serem tocadas pela palavra do Senhor. Oh, mulher, já não é somente por aquilo que tu dizes. Nós também já experimentamos. Nós também temos confirmado que é mesmo o Senhor, que é mesmo Cristo. Amém. Amém. Sabe, o Senhor disse: olha, disse a Filipe, vai à estrada de Gaza, vai lá, tem lá uma tarefa. E Filipe obedeceu e foi. Vinha lá um homem etíope. Na verdade, ele pregou o Evangelho. Ele mostrou-lhe Cristo. Amém? E aquele etíope experimentou o perdão de Deus, foi batizado e tornou-se, segundo a tradição, um grande testemunho para aquilo que era o Império da Etiópia, que hoje, geograficamente, não está bem no sítio da altura, mas era uma grande área. Amém? Porque o Império da Etiópia, neste tempo, era muito maior do que a própria Etiópia como país hoje. Era um território muito vasto. Amém? Foi um testemunho tremendo. Pedro foi à casa do centurião. E Deus usou Pedro para pregar ao centurião. Irmãos, Jesus, o Senhor,
trabalha ainda hoje da mesma maneira. Ele conta conosco. Ele está a contar conosco. Cada um de nós precisa fazer a sua parte. Nós somos seus embaixadores. Nós somos seus mensageiros. E esta é a vontade de Deus, irmãos. Não tenha dúvidas. 1 Timóteo 2,4. Ouça. Deus quer que todos se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Eu fico às vezes... Aconteceu na cidade onde eu estive a servir anteriormente, não em Cascais, mas em Trás-os-Montes. Acho que já contei aqui várias vezes. Apareceram-me dois advogados lá na igreja, um de uma vez, outro de outra, mas já tinham aceitado Jesus, não é? E toda a gente... fulano tal está aqui. E já foi o presidente da Câmara cá da cidade. Fulano tal está aqui. Sabe, muitas vezes nós pomos como pessoas inatingíveis, que têm um certo curso superior, ou que têm funções políticas, ou... Irmãos, têm uma alma. Amém. Não foi através da nossa igreja que eles foram salvos. Graças a Deus, pela misericórdia, de outras formas, por outras pessoas, eles vieram ao conhecimento do Evangelho, vieram a se render a Jesus, a se converter. Amém? Mais tarde, depois estiveram a congregar connosco, quer um, quer outro, em fases diferentes. Irmãos, um até já está com o Senhor, amém? Mas às vezes parece que há pessoas que são inatingíveis. Irmãos, Deus quer que todos se salvem e que todos venham ao conhecimento da verdade. Todos. Desde o mais humilde, o mais ilustre cidadão desta cidade, desta nação. Deus quer salvar. Deus quer salvar. Aleluia. E a salvação é tão simples. Paulo ensinou como é simples a pessoa receber a salvação. Mas depois fez uma pergunta à igreja. Neste caso, a igreja de Roma. Uma igreja gentílica, com alguns judeus convertidos no meio, certamente. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Na medida que nós guardamos as boas novas somente para nós, quando recusamos ou atrofiamos em obedecer ao mandamento do Senhor, amarramos as mãos de Jesus mais uma vez. Lembra-te, nós somos as suas mãos, os seus pés, nós somos a sua boca. Todos os dias, inúmeras almas morrem sem a esperança da vida eterna. Um estudo que eu vi há algum tempo atrás diz que a cada 2 segundos, 3 pessoas, 3 almas partem perdidas para a eternidade. Isso não precisava ser assim. Se mais pessoas fizessem a sua parte em partilhar as boas novas da salvação. Certamente que a palavra não voltará vazia. Certamente que a seu tempo, a semente vai produzir algum efeito no coração e na vida dessas pessoas. Infelizmente, para muitos de nós, a nossa maior preocupação ainda continua a ser uma mente muito carnal, muito terrena, em buscar os prazeres ou os tesouros desta vida. Nós temos uma missão superior a desempenhar. Então, vou concluir e vou pedir ao grupo de louvor para subir. Vamos lutar, cada um de nós, para não cairmos na armadilha do inimigo, nos tornarmos um impedimento de alguma forma ou agir da mão de Deus, quer a nosso favor, quer a favor dos nossos irmãos. Se alguém sabe fazer o bem e não faz, diz que comete pecado, não resista, mas faça a sua parte. Deus quer agir e Deus quer nos usar. Vamos fazer a nossa parte. Vamos obedecer à sua palavra. Vamos permitir que a palavra traga uma renovação
amém, a nossa forma de pensar, de agir no nosso dia a dia. Porque esta palavra, vamos passar mais tempo com a palavra, vamos passar mais tempo em oração. Eu acredito que Deus vai mover, Deus vai ouvir o nosso súplica, Deus vai ouvir as nossas petições, porque o coração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos fazer a nossa parte na igreja, vamos fazer a nossa parte, vamos partilhar o Evangelho aos perdidos. Oremos.